Queridos, quando nós pensamos acerca disso por um instante, e se nós hoje saíssemos daqui, saíssemos lá fora, saíssemos pela cidade, e nós começássemos a perguntar para as pessoas se elas conhecem Jesus. Se nós saíssemos daqui de maneira aleatória, nós começássemos a perguntar para as pessoas se elas conhecem Jesus. Sabe o que aconteceria? A maior parte das pessoas, a maior parte das respostas, quase que de maneira esmagatória, seria o quê? Sim, esmagadora, eu conheço Jesus, eu conheço. Mas talvez se a gente mudasse um pouquinho essa pergunta, e ao invés de perguntar, se a pessoa conhece Jesus, se nós perguntássemos se ela conhece a obra de Jesus, acredite, muitas respostas mudariam. A resposta seria diferente. Quando nós saímos e perguntamos, você conhece Jesus? Talvez muitos vão dizer, sim, eu conheço Jesus. Mas se nós perguntássemos, mas você conhece a obra de Jesus? Talvez alguns teriam dificuldade em responder, em afirmar categoricamente, com certeza que conhecem. E sabe o que é pior de tudo isso? É que infelizmente hoje pode haver muitas pessoas dentro de denominações que ainda dizem conhecer Jesus sem conhecer a sua obra, que ainda dizem conhecer o Mestre sem conhecer aquilo que ele realizou, aquilo que ele fez. E é acerca disso que eu gostaria de, juntamente com os irmãos, refletirmos nessa noite. Não é acerca de nada novo, é algo que já ouvimos, mas que precisamos relembrar. É algo que já aprendemos, mas que precisamos trazer ao frescor da memória, trazer à lembrança aquilo que já aprendemos. E por que isso é tão importante, querido? Porque isso é de vital importância para o nosso cristianismo. Porque é sobre essas verdades que a nossa caminhada cristã precisa estar estabelecida. Porque esse é o fundamento a qual nós devemos alicerçar a nossa fé. A forma como caminhamos como cristãos depende do entendimento dessas verdades. É mais do que apenas crer em Jesus. Não estou dizendo que a gente não tem que dizer que crê, que conhece, que sabe quem é, que crê, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos entender a obra que Jesus fez por nós. E nessa noite então, eu gostaria de falar acerca da morte que produziu vida. A morte que produz vida. E eu já quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e verso de número 14. Evangelho de João, Evangelho do discípulo amado. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo de número 1, e eu gostaria de citar o versículo de número 14. Eu vou citar bastante versículos lá. Não liberou para mim lá. E eu até vou colocar aqui para ajudar, para facilitar, mas eu quero que você aí acompanhe. Às vezes eu não vou poder esperar você encontrar, mas acompanhe, anote, esteja ali acompanhando junto. João capítulo 1 e verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Está falando do que, Quando nós olhamos lá para o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, agora no verso 1, estava bem bom, agora deu uma... Verso 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra, o verbo, o logos, Jesus. Jesus se fez carne. Jesus habitou entre os homens. Isso fala do que? Fala de vida. Fala de vida aqui na terra. Então Jesus se fez carne. João 1 está dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Então Jesus sempre existiu. Mas um dia, o que ele faz? Mesmo sendo grande, ele se faz pequeno para ser gerado no ventre de uma mulher.
para passar por um período gestacional de 9 meses, para então vir à luz, nascer como uma criança, como um bebê. E é nesse momento que nós começamos aqui a entender acerca da vida de Jesus entre os homens. Jesus nasce, Jesus se faz carne, encarnou, encarnação, se faz carne, habita entre os homens, né? Então isso fala da vida de Jesus aqui na terra. Mas aí nós começamos a perguntar, mas por que disso acontecer? Porque foi necessário que isso acontecesse. E agora eu quero ler com você Hebreus capítulo 2 e verso de número 14. Hebreus capítulo 2 e 14, que diz assim: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Me deixe repetir aqui a parte B desse versículo 14, Hebreus capítulo 2, porque nós precisamos compreender. Então Jesus nasce, vive entre os homens, encarnação, nasceu, se fez carne, habitou entre os homens, e para quê? Aqui ele diz, para que através fala de propósito, através fala de significado, o através fala do porquê. Por quê? Para que através da morte ele destruísse aquele, e esse que tinha já merece um glória a Deus, aquele que tinha, aleluia, o poder da morte. Que tinha significa que não tem mais, aleluia, glória a Deus, que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então observa comigo, que a vida de Jesus, né, em todo o tempo, nós estamos falando aqui o porquê nasceu. Às vezes nós imaginamos, Jesus nasceu para curar o cego, para devolver vida ao que estava morto, para multiplicar os pães, para andar sobre as águas. Não, tudo isso ele fez enquanto caminhava para o propósito pela qual ele nasceu. Tudo isso ele realizou enquanto caminhava para o propósito pela qual ele encarnou, pelo qual ele habitou entre os homens. Não estou dizendo que ele não faz. Jesus cura, Jesus ressuscita, Jesus multiplica. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será sempre. Amém? Mas tudo isso ele fez enquanto caminhava para o propósito. Então observe que nesse instante nós observamos que a vida de Jesus aponta para o quê? Para a sua morte. A vida dele aponta para o propósito se cumprindo através da morte. Jesus era desde o princípio, era Deus, estava com Deus. João diz, sem ele nada do que foi criado teria sido feito. Mas um dia ele encarna, ele nasce, ele se faz carne, habita entre os homens com um propósito. E qual era o propósito? Morrer. Morrer. Se entregar por nós, né? Morrer pelos nossos pecados. Então, por meio dessa encarnação, Jesus cumpriu as promessas a seu respeito. Olha o que diz Isaías capítulo 7 e verso de número 14. Isaías foi um dos profetas, foi o profeta que mais apontou para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus, foi o que mais falou acerca do Messias, tanto que é referenciado como profeta messiânico. Isaías capítulo 7, verso 14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, Deus conosco. Então nós começamos a relembrar esse propósito. Nós começamos por quê, querido? Porque tudo isso muda a forma como a gente vem para esse lugar. Tudo isso muda a forma como a gente cultua a Deus. Tudo isso muda a forma como a gente glorifica ao Senhor. E aí nós começamos a entender que o propósito de todos os propósitos de Jesus se fazer carne, encarnar, nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4. Olha o que diz ali, Paulo escrevendo em Corinto, no capítulo 15, verso 3 e 4. 1 Coríntios 15, 3 e 4.
está escrito assim: porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, como que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Então aqui agora Paulo está dizendo, né? Então lá nós vimos primeiro em Hebreus, acerca de ele, através da sua morte, destruir o poder do diabo, da morte. E aqui em 1 Coríntios, Paulo agora então está falando que ele morreu por nossos pecados. Olha só, e nós vamos então nessa noite meditar um pouco acerca dos benefícios da morte de Jesus para a nossa vida, das consequências que a morte de Jesus gerou em nós, e que no nome de Jesus isso entre mais do que apenas nos nossos ouvidos, mas que ache um lugar no nosso coração, que isso seja a verdade que vai nos impulsionar a viver uma vida com Deus e para Deus, entendendo essas verdades. E a primeira coisa que nós precisamos observar, querido, é que a morte de Cristo foi uma substituição pelo pecado. Cristo foi uma substituição pelo pecado. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2 e verso 24. 1 de Pedro 2 e 24. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro. Está falando de Jesus. Aquele que levou sobre ele os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes curados. Então olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né? Jesus vem com o propósito de morrer. Jesus vem com o propósito de, através da sua morte, fazer a substituição, morrer como substituto pelo nosso pecado. Olha como muitos cristãos ainda não entenderam isso, ou se não entenderam, não carregam isso como a verdade máxima. Quantas vezes a gente vai convidar alguém para vir na igreja, e a gente vem e diz assim: não, vamos lá porque Jesus prospera, vamos lá porque Jesus cura, vamos lá porque Jesus vai mudar a tua vida. E eu não volto a dizer, Jesus cura, Jesus prospera, Jesus transforma. Não estou dizendo que não, mas nós estamos falando acerca de algo que pode acontecer ou não, porque a vontade é dele. E aí, se a pessoa vem, ou até você mesmo, quantas vezes talvez você já não vem para um culto e não sai, hoje Jesus não fez o que eu queria. Mas olha quando muda, quando você diz assim, vamos para o culto adorar Jesus comigo, e a pessoa assim diz, me dá um motivo para eu ir. Ele morreu como substituto pelo teu pecado, ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo nosso pecado. Já não venho na expectativa do que vai acontecer, eu venho na certeza do que eu entendi que já aconteceu. Cristo se entregou como substituição pelo nosso pecado. Fica claro aqui em 1 Pedro. Sabe, substituição era algo corrente, era algo normal entre os hebreus. Era algo normal. Quando nós lemos lá em Levíticos, lemos Levítico capítulo 5 e verso 6, nós vamos ver seca, quando o sacerdote pecava, então ele apresentava um novilho, um cordeiro, né, como substituição do seu pecado. Ele imolava, né, ele oferecia em sacrifício ao Senhor. Levíticos 5 e 6 diz isso. E ele trará a oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea, um cordeiro, ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. E isso fica ainda mais claro, isso fica ainda mais explícito no dia da expiação. Então o sacerdote fazia um sacrifício, ele oferecia um animal, a expiação dos pecados da comunidade de Israel. Ele oferecia o sacrifício pelo pecado de todos, né? Levíticos capítulo 15, verso 16. Levíticos 16, 15 e 16. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo,
e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante o propiciatório, e ele fará expiação pelo santo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados, e assim ele fará pelo tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. Então o capítulo 6 ali, 5, fala a respeito do pecado do sacerdote, quando ele oferece um cordeiro, um novilho, em troca, em substituição pelo seu pecado. Aqui no capítulo 16 nós vemos isso agora, o dia da expiação, quando era feito pelo pecado de todo o povo, de toda a comunidade. Então esse sacrifício deixa muito claro que era necessário, que era para que a reconciliação acontecesse. Isso só era possível por meio de um substituto. Um animal era imolado para que a reconciliação fosse possível, para substituir o pecado. Aquele animal era imolado pelo pecado do povo, pelo pecado do sacerdote. Consegue entender? Nesse exato momento eu me lembro de João Batista no Jordão batizando. Se lembra? João Batista está lá batizando e de repente ele estende seu dedo em riste. Ele vai apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Então Jesus é o Cordeiro Santo, Jesus é o Cordeiro Imaculado, Jesus é o Cordeiro que foi oferecido por substituição do nosso pecado. Isaías 53 e verso 7, ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Sabe, começa a trazer essa verdade para o teu coração. Começa não, eu quero acreditar que você já trazia, mas que ela possa queimar ainda mais intensamente no seu coração. Cristo foi a substituição pelo meu pecado, Cristo foi a substituição pelo seu pecado, Cristo foi o substituto pelo nosso pecado. Já pensou a gente toda vez que, não é muito mais fácil, a gente, meu Deus, eu vou glorificar, eu já saio cantando de casa, eu já saio glorificando, eu não preciso de uma boa palavra para me animar, eu não preciso de uma boa canção para me animar a adorar, não tem a ver com animação, tem a ver com entendimento. Eu entendi, ele substituiu, ele foi o substituto pelo meu pecado, por isso glórias a ele, louvado seja Jesus. Segundo, a morte de Cristo ofereceu redenção. A morte de Cristo foi por substituição, ele foi o substituto. Segundo, a morte de Cristo ofereceu redenção. No Novo Testamento, essa teoria, essa doutrina, não é teoria, essa doutrina da redenção, ela é embasada sobre 3 palavras gregas. 3 palavras gregas sustentam a doutrina da redenção. A primeira palavra é lutro, a segunda palavra é apolutrose, e a terceira palavra é anilutron. Eu sei que pode parecer nesse momento, quando a gente fala a palavra grega, alguém pode dizer, está enchendo linguiça. Não, irmão. Quando a gente compreende o significado, a gente entende a intensidade do que Cristo fez. Quando a gente entende o significado de cada uma e o que as 3 juntas representam, a gente entende a grandeza do que Jesus fez, Então a primeira palavra citada ali, lutro. Lutro significa comprar ou adquirir. Pagar um preço. Olha, a morte de Jesus gerou redenção. Então essa primeira palavra diz assim: comprar ou adquirir. Sabe, alguém que faz de Cristo o seu Senhor, e alguém que se diz um cristão, precisa ter essa sensação: eu fui comprado, eu fui adquirido, alguém pagou um preço por mim, alguém pagou um preço pela minha vida, Apolutroses, ela tem o sentido de pagar o preço
para tirar do mercado. Então olha que interessante, Lutron fala de pagar um preço, de comprar e de adquirir. Mas a apolutrose dá o significado do quê? De comprar para tirar do mercado. Olha só, a gente precisa entender, porque o que diz isso? Que além de Cristo pagar o preço do nosso pecado, de nos adquirir, de nos comprar, Ele nos retirou do mercado dos escravos do pecado. Eu vou repetir, Ele paga um preço, Ele nos adquire, e além de comprar, adquirir, o que Ele faz? Ele nos tira do mercado da escravidão do pecado. Por quê? Porque Ele não quer ver a gente sofrendo de novo com a escravidão e as penas do pecado. As penas impostas ao pecador. Então Ele compra, Ele adquire, e agora adquirindo Ele tira desse mercado. Olha que coisa maravilhosa. A terceira palavra, a antilutron, que significa o quê? O que é dado em troca por alguma coisa como preço de redenção. Então antilutron significa o quê? Algo que é pago em resgate por alguém. Um valor dado por resgate por alguém. A pessoa ela é resgatada, ela é libertada no sentido mais completo da palavra. Então pagou um preço, comprou, adquiriu, nos tirou do mercado da escravidão do pecado, pagou o preço do resgate. Você já viu esses filmes que conta a história da pessoa que foi sequestrada, e ela fica num cativeiro, e ela passa muito tempo, e os sequestradores estão lá pedindo um valor para pôr ela em liberdade. Quando alguém paga o resgate, o que acontece? Essa pessoa é liberta, essa pessoa é livre. Alguém pagou o preço do nosso resgate? Não, alguém não. Jesus nos comprou, Jesus nos adquiriu, Jesus nos tirou do mercado da escravidão, Jesus pagou o preço do nosso resgate. Olha só essas verdades entrando no nosso coração como igreja. Olha você vindo para cultuar, para adorar a Deus com esse entendimento, não acerca do que eu preciso. Deixa eu dizer algo, Jesus sabe das nossas necessidades, Jesus sabe do que nós precisamos, aleluia. Efésios capítulo 3 e verso 20 ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele sabe do que nós precisamos. Aí a gente pensa que cultuar, que vir à igreja é ficar dizendo para Deus que eu preciso. Não, Ele sabe o que precisamos. Somos nós que precisamos entender o que Ele já fez. Somos nós que precisamos entender a redenção. Somos nós que precisamos entender ainda mais a substituição. Aleluia. Pastor, como acordar numa segunda-feira alegre? Simples, lembrando, Jesus substituiu o meu pecado na cruz. Como me alegrar por uma semana difícil? Simples, lembrando, Jesus me comprou, me adquiriu, Ele me redimiu, Ele gerou redenção através da sua morte. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo ainda maior e mais perfeito. Por meio de um tabernáculo ainda maior e mais perfeito. Tira os teus olhos disso aqui, ó. Tira os teus olhos disso. Aleluia. É muito bom a gente ter um lugar para reunir. Claro que é, glória a Deus. Mas olha o que ele está dizendo. Por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não dessa construção, nem pelo sangue de bodes ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Em Cristo nós temos redenção. E essa redenção não é passageira, essa redenção não é como a gente é muitas vezes variável, essa redenção não é inconstante. A Bíblia está dizendo que é uma eterna
eterna redenção. Por que é que às vezes nós oscilamos? Por que é que nós às vezes variamos no nosso relacionamento com Deus? Eu não consigo compreender, porque o Senhor me diz uma verdade, Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. E aí eu pergunto, por que o nosso relacionamento com Ele muda se Ele não muda? Porque nós estabelecemos o nosso relacionamento com Ele sobre coisas mutáveis. Nós estabelecemos o nosso relacionamento com Ele sobre coisas que podem ou não acontecer, coisas que às vezes acontecem e às vezes não acontecem, mas o que eu estou te dizendo já aconteceu, Ele já fez, Ele já realizou, Ele já substituiu, Ele já redimiu. Experimenta hoje estabelecer a tua fé sobre isso. Experimenta hoje estabelecer o teu vigor com Deus sobre essa verdade, ainda que nada mais aconteça a partir daqui. Essas verdades já aconteceram e ninguém pode roubá-las de nós. Será que nós não seríamos menos inconstantes se andássemos sobre essa verdade? Jesus já substituiu, o que eu vou pedir mais? Ele já gerou redenção, o que eu posso querer mais? Né? Mas por que muitas vezes estamos inconstantes? Porque estabelecemos a nossa caminhada sobre coisas inconstantes. A gente está vendo lá Jesus curar, e a gente fala: eu quero ser curado. Volto a dizer, Ele cura, mas se Ele quiser. Ontem nós estávamos aqui num tempo muito gostoso, nós fizemos uma comunhão para nós assistirmos aqui os primeiros 2 episódios do The Chosen, 3ª temporada. É uma obra, né? Uma série com muita base bíblica, não tudo, por isso até a gente sempre indica: assiste com o filtro a Bíblia. A Bíblia continua sendo a regra de fé. Nenhuma série é regra de fé, nenhum filme, ainda que seja cristão, é regra de fé. A regra de fé é a Bíblia. Mas algo do filme que eu achei muito legal, né? Até comentava com a minha família, eu vi para o culto. Eu acredito que o filme quis talvez fazer um paralelo com Paulo, quando fala acerca do espinho, né? E aí ele está conversando com o Tiago diz: me cura, né? E aí Jesus diz assim: olha, testemunho de cura tem muito por aí. E não, quem aqui já viu testemunho de cura por aí? A gente já viu. Mas assim, e aí ele diz assim: o que eu preciso é testemunho de gente que não foi curada e mesmo assim continua glorificando ao Pai. Pega ou não pega, gente? Porque a gente quer dar o testemunho que deu tudo certo, que a gente prosperou, que a gente ganhou, que a gente foi curada, mas Deus está do céu olhando e dizendo: quem são aqueles que eu posso contar com a sua glória, com o seu louvor, com a sua adoração, mesmo quando a cura não vem, mesmo quando a prosperidade não chega, mesmo quando as coisas não acontecem. Pastor, mas e aí, vale a pena? Vale, porque Tiago diz: essas leves e momentâneas tribulações que vocês passam, não se comparam com o peso de glória que está por vir. Deixa eu dizer, a tribulação tem data de validade. A tribulação tem, mas o peso de glória que está por vir é eterno. Por isso não deixa o que é passageiro te roubar daquilo que é eterno. Se eu estou passando e é para a glória de Deus, glória a Deus. Senhor, só me dá graça para suportar, só me dá graça. Sabe, querido, sabe que hoje eu falava pela manhã, me entristece um pouco. Nós estamos vendo hoje muitas coisas acontecendo. E isso me entristece muito quando eu vejo cristão assustado, cristão sendo pego de surpresa, com coisas que estão acontecendo, que já foram preditas. Coisas, gente dizendo: meu Deus, como é que isso está acontecendo? Irmão, lê Bíblia. E sabe o pior? Que quando somos imaturos, quando não conhecemos, quando não nos aprofundamos, queremos como igreja orar e repreender aquilo que tem que acontecer. Estamos orando e dizendo: Senhor, muda. Né? O que a Bíblia diz? Essas coisas tão somente vão anteceder, vão preparar a volta de Cristo. Não sei se você está entendendo. Às vezes você pode estar orando para que Deus pare algo que na verdade está anunciando a proximidade da volta de Cristo. Mas a gente está dizendo: não, eu não quero sofrer. Maranata,
Maranata, Maranata, né? Nós precisamos compreender essas verdades e estabelecer o nosso culto, obrigado, Vi, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa caminhada em Deus, sobre essas verdades. Olha, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus, aleluia, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, aleluia, o homem Jesus Cristo, qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então assim, significa que a redenção, através do derramamento do sangue de Jesus Cristo, os cristãos foram comprados, os cristãos foram libertos da escravidão do pecado, e foram colocados em liberdade. Terceiro, a morte de Cristo efetuou reconciliação. Então vamos lembrar, a morte de Cristo foi por substituição ao nosso pecado. A morte de Cristo gerou redenção. A morte de Cristo gerou reconciliação. Reconciliar significa restaurar um relacionamento, renovar uma amizade. Sabe, havia uma necessidade de reconciliação entre o homem e Deus. Por quê? Porque havia inimizade por conta do pecado. Por conta do pecado, não é nem que há uma inimizade entre o homem e Deus, mas Cristo veio ser o reconciliador. Aqui todo mundo é da fé, todo mundo é da paz, todo mundo é da palavra, amém? Então talvez vocês não vão entender o que eu vou falar, e eu estou falando pela fé. Irmão, mas não tem nada mais desagradável quando você fica de mal com alguém, ou coisa ruim, não é? Fica um ruim dentro de você, tudo parece que fica ruim. E eu sempre digo assim, né? É quando você não perdoa alguém, quando você não pede perdão para alguém, sabe o que acontece? Você começa a conviver com aquela pessoa 24 horas por dia. Você não para de pensar nela. Você acorda de manhã no café pensando nela, você almoça pensando nela. E que coisa ruim que faz. Mas agora vamos combinar, que coisa maravilhosa é a reconciliação. Como é bom duas pessoas que estavam em conflito, de repente sentar numa conversa franca, pedir perdão, se perdoar, aquele choro, não há? Aquela expressão de afetividade, e é algo curador, é algo que traz vida. E aí imagina então entre nós e Deus, uma inimizade gerada pelo pecado entre o homem e Deus, porque existe o pecado. Isaías fala: o que faz separação de vocês e o vosso Deus? O vosso pecado. Hoje a gente vive tempo onde parece que não, né? Nós vamos começar a falar até do pecado, porque quando nós entendemos do pecado, até a graça é mais valorizada. Quem fala que valoriza a graça sem entender pecado, não sabe do que fala, porque a graça só tem sentido na vida de quem entendeu que é pecador. A graça, o fundamento da graça, a matéria-prima da graça se chama pecador. Quando nós entendemos o pecado, nós entendemos quão grande é a graça de Deus para nós. Então havia essa separação e havia uma necessidade de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 18. 2 Coríntios 5 e 18. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que Deus maravilhoso é esse. Ele mesmo se reconciliou, através de Cristo. Olha, Ele promoveu essa reconciliação, ou seja, agora só continua inimigo quem quer. A partir de Cristo, nós estamos disponível o que? A reconciliação dessa amizade, mais do que amizade, de nos posicionarmos como filhos de Deus.
Deixamos de ser apenas criaturas, para agora sermos filhos de Deus. De ser uma criatura de Deus, para agora ser filho. E é lindo porque ele fala mais, né? E nos deu o ministério da reconciliação. Eu sempre digo aqui, todos nós temos uma boa notícia que nós podemos dar às pessoas. Olha, tinha alguém que estava de mal, mas não está mais. Porque em Cristo você já foi reconciliado com Deus. A inimizade em Cristo já foi desfeita. Agora somos amigos de Deus, somos filhos de Deus e podemos nos posicionar. Então, a partir da obra, a morte de Jesus, né? O estado no qual o homem vive, foi mudado. De maneira que agora, através de Cristo, o homem pode voltar a ter amizade com Deus. Me diz aqui, irmão, confessa para mim. Quantas mensagens você manda por semana para o seu inimigo? Quantas vezes você sai para fazer um lanche com o seu inimigo? Quantas vezes você bate um papo com... Tudo bem, eu volto a dizer, vocês são um povo abençoado e ninguém tem inimigo aqui. É só o diabo é o inimigo, né? Mas e com um amigo? Um amigo toda hora a gente está mandando mensagem. Um amigo toda hora a gente quer estar perto. Um amigo toda hora a gente quer ouvir. Pois bem, hoje Deus na tua vida tem mais um posicionamento de amigo ou inimigo? O tratamento que você dá hoje para Deus na sua vida é do quê? Eu entendi em Cristo, eu fui reconciliado, eu tenho acesso, eu posso me achegar a Ele, eu posso falar com o Pai, porque Cristo, mais do que nos mostrar um Senhor, Ele nos apresentou um Pai, Ele nos devolveu paternidade. Hoje, tempo em que a gente ouve tanto isso, né? Paternidade, falta de paternidade. Sabe, querido, eu acredito que muita coisa na terra pode mudar, mas aqui eu estou falando por fé. Mas eu posso dizer uma coisa certeira, aqui já mudou, aqui pode mudar, mas aqui já mudou. Quando nós entendemos essa paternidade aqui, todas as coisas demais mudam aqui. O problema é que a gente quer resolver aqui para depois caminhar aqui. E não é assim que funciona. É entender que em Cristo eu fui reconciliado. Mas alguém me abandonou, mas Cristo me reconciliou com Deus. Hoje eu não tenho ninguém que me ouça, mas Cristo me reconciliou com Deus. Hoje ninguém me mandou mensagem, mas Cristo me reconciliou com Deus. Sabe, eu acho que às vezes Deus permite que ninguém nos busque, que ninguém nos procure, que ninguém nos paparique, para Ele dizer, mas eu estou aqui te esperando de braços abertos. E aí a gente está dizendo assim, todo mundo está me rejeitando, todo mundo está me abandonando, ninguém fala comigo, pois é, talvez você está entendendo que Deus está falando do alto para você. Eu estou aqui te esperando de braços abertos, o véu já foi rasgado, o caminho já foi reconciliado, você tem livre acesso, aleluia. Mas nós aproveitamos esses tempos para buscar a Deus? Não, a gente busca pessoas. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, busque ao Senhor, aleluia. Vamos crescer no entendimento desse acesso através de Cristo, reconciliados agora para ter amizade e relacionamento com Deus. Quarto, a morte de Cristo ofereceu propiciação. Propiciar significa apaziguar, pacificar a ira, aleluia, e eu creio muito nisso. Cristo foi o pacificador, pacificou a ira de Deus através do sacrifício, ira gerado pelo pecado. Tem como a gente fazer vista grossa para o pecado, irmão, se é algo que gera ira no coração de Deus? Como eu sempre digo isso, né? A gente fala de pecado, alguém pode dizer, está querendo pregar que é santão? Não, não é isso, irmão. A Bíblia diz que aquele que disser que não peca já se fez pecador. Mas existe uma diferença entre ter pecado na vida e uma vida no pecado. Existe uma diferença entre pecado acidental e pecado intencional. Então a gente precisa compreender, e Cristo foi o pacificador, Cristo foi aquele que apazigou, e eu creio que isso também faz parte da vida do cristão, pacificador. Jesus fala isso no Sermão do Monte, acerca de sermos pacificadores. Coisa linda é quando tem um pacificador no meio de uma família, coisa linda quando tem um pacificador no meio da igreja, coisa linda quando tem um pacificador na empresa, já viu? Porque tem gente que percebe que duas pessoas não estão bem, o que ela faz? Ela vai ser o elo de ligação para pacificação.
Hoje tem muita gente metendo lenha na fogueira da contenda, do diz-que-diz-que, da fofoca, da briga, da intriga, mas o cristão foi chamado para ser pacificador, para gerar pacificação, para gerar ali essa reconciliação. Então Cristo foi aquele que apagou a ira de Deus. Texto de João capítulo 3, e verso de número 36. E olha atentamente para esse versículo. João, o discípulo amado, aquele que repousava sua cabeça no peito de Jesus, aquele que na sua epístola vai chamar os irmãos de filhinhos. Olha o que ele está dizendo assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E sabe o que nós fazemos muitas vezes aqui? Tá bom, já paramos aqui, mas o versículo não terminou. Ele tem um ponto e vírgula, e é muito importante que a gente continue, porque ele diz: e aquele que não crê, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É lindo a gente dizer: aquele que crê no Filho terá a vida eterna. Aleluia. Mas quando a gente para analisar o verso B, e ele está dizendo: mas aquele que não crê, não verá a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é a diferença? Crer. Mas a gente acha que crer é dizer assim: eu acredito em Jesus. Todo mundo pode dizer que crê. Então a crença, a fé não é determinada pelo que nós falamos, mas é pela forma que nós vivemos. Será que vivemos com alguém que crê que Jesus fez tudo o que nós estamos dizendo? Porque, irmão, você tem esse conceito no seu coração, cai bem para você saber que alguém te adquiriu. Tem gente que, não, ninguém compra não. Tem gente que fica desconfortável com isso. Como é que você sente saber que alguém pagou um preço? Irmão, se alguém comprou minha vida, se alguém pagou por ela, já não vivo mais eu. Já não tem mais a ver com o que eu quero. E quando eu falo isso, não estou falando acerca de um Deus autoritário, que quer dizer agora vocês vão viver do meu jeito. Ele nos comprou para a liberdade. Que Deus lindo. Não existe melhor liberdade, não existe plano melhor do que viver a vontade de Deus. Não é porque nós temos que viver porque Ele quer autoritário, porque Ele está com a autoestima baixa e precisa. Não, é para nós proteção, é para nós segurança, é para nós bênção, é para nós a melhor forma. Irmão, pensa, me veio isso agora, de último aqui, ó. Pode parecer chulo a comparação que eu vou dar, mas pensa lá uma máquina de lavar, que ela está lá na tomada ligando e dizendo: não, eu não vou ser máquina de lavar, eu vou ser uma televisão, porque ninguém me manda, eu sou o que eu quiser ser. Ela vai ser uma péssima máquina de lavar e nunca vai ser uma televisão. Agora, o dia que ela entender: o meu Criador me criou para ser uma máquina de lavar, então eu vou ser a melhor máquina de lavar. O Senhor não te criou para você escolher o que quer ser. Ele já te criou com um propósito. Ele já te criou com um objetivo. Ele já te criou, entendeu? E a gente às vezes está tentando ser o que Deus nunca quis que a gente fosse. Eu falava ali atrás para os irmãos, antes de esse posso ajudar, a gente precisa entender, porque a gente é muito pronto a querer ajudar as pessoas. Muito também foi exagero meu, talvez foi muita fé. Mas a gente é pronto para ajudar os outros. Mas já percebeu que quando a gente quer ajudar, muitas vezes a gente quer ajudar do nosso jeito? A gente não faz essa pergunta: como eu posso te ajudar? A gente ajuda, mas tem que ser do meu jeito. Se quiser que eu ajude, é do meu jeito, senão não ajudo. E você sabia que às vezes tem ajudas que nós damos do nosso jeito, que mais atrapalham do que ajudam? Você acredita que tem ajudas que nós podemos... E se a ajuda que eu estou dando para ela, eu não perguntei como ajudar,
e a forma que eu ajudo mais atrapalha do que ajuda, por que eu fiz? Porque eu não fiz pensando nela, eu fiz pensando em mim. Eu não fiz pensando em aliviar o fardo dela, eu fiz pensando em me sentir realizado. Consegue entender como tudo muda? Então, quando for para ajudar de fato alguém, pergunte assim: como eu posso te ajudar? De que maneira eu posso te ajudar? Não é como eu quero ajudar, é de que maneira eu posso, como eu posso. E sabe outro detalhe? Sabe por que muitas vezes nós não perguntamos como eu posso te ajudar? Porque você não quer ouvir como pode. Porque quando ouvir, você vai dizer: não, isso aí eu não faço. Isso aí eu fazer, não, isso aí... Você entende, irmãos? Como tudo começa a mudar quando eu entendo que há um propósito da parte de Deus. O irmão estava compartilhando ali atrás, foi num lugar esses dias, a moça que estava atendendo no comércio estava sozinho, e a entrega dele não estava pronta, e ele precisava esperar. O que a gente faz no momento de esperar? A gente começa a pressionar: olha, eu tenho hora, meu tempo é dinheiro, vamos lá, eu tenho coisa para fazer. E ele disse assim: moça, eu vou ficar meia hora com você aqui, eu estou vendo que você está corrida. Nessa meia hora que eu estou aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? A moça ficou espantada. Ela ficou admirada. Por quê? Porque hoje falta gente dizendo como eu posso te ajudar de fato. De que maneira eu posso aliviar o fardo da tua vida. De que maneira eu posso tornar a tua vida mais leve. A gente quer fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, ainda que não ajude. Por isso que muitas vezes aquele ditado é certo: muito ajuda quem não atrapalha. O bom era que nós ajudássemos, porque nós somos servos, a exemplo do nosso Senhor. Então comece a perguntar. Eu falo para você de todo o meu coração, está aqui, ó. Olha para mim, toda vez que você olhar, lembra dessa frase: eu estou aqui para te dizer como eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar a conhecer melhor a Deus, a se envolver ainda mais com Deus, a crescer no relacionamento com Deus, a ter uma vida mais intensa em Deus, a viver os planos de Deus para a tua vida. Como eu posso te ajudar? E que possa fazer disso uma verdade para as nossas vidas. Então olha só o que ele está dizendo, né? O que crê. Esses dias eu peguei o Emanuel, meu filho, 5 anos, eu falei, eu vou começar a incutir os versículos bíblicos na mente dele. A gente já faz os grupos de estudos, ele tem a Bíblia dele, mas esses dias ele começou, eu até contei na semana passada, né? Começou a fazer cultinho no quarto dele, já colocou uma placa, hoje estava engarinhando ovelhas aqui na porta da igreja. E aí essa semana eu comecei a falar: Emanuel, toda semana o pai vai te ajudar a decorar um versículo bíblico. Porque os nossos filhos sabem tudo, da mídia, né? A gente como pai quer ensinar tudo o que não deveria, menos do que precisa. E eu falei: eu vou te ensinar. Dá um celular para essas crianças de 5 anos, né? Mas dá uma Bíblia. Graças a Deus os nossos receberam aqui na salinha nos últimos dias, estão felizes, está vendo? Eles vêm carregando, volta carregando. Tinha 3 ou 4 no início do culto aqui, já lendo, não, porque eles não leem ainda, mas já estão folheando, eles cuidam, eles zelam, né? E glória a Deus por isso. Nós brincávamos ali agora há pouco, e os irmãos falavam, né? Que o pessoal está brigando por terreno, por inventário. E eu falei: meus filhos não vão ter esse problema. Não vão brigar, porque não vai ter pelo que brigar. Glória a Deus, porque eu não estou deixando herança, eu estou deixando um legado dentro deles. Mas eu falei: mas queira Deus, que no dia que eu não estiver aqui, os 3 possam estar dizendo assim: não, a Bíblia do pai fica comigo. Eu quero aquela Bíblia que ele pregava, eu quero aquela Bíblia que ele usava. E aí eu comecei a incutir, né? E aí eu falei: nós vamos começar pelo texto áureo do Novo Testamento, texto áureo bíblico, João 3:16. E aí eu pego ele e começo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí ele começou, daí ele fala, né? Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele dá uma intensificada na maneira, que deu o seu filho, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maravilhoso isso. Mas a minha pergunta é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos se salvem. Mas todos vão se salvar? Ele está dizendo: para que todo aquele que nele crê. Não vai ser todos, irmão. A vontade de Deus é que fosse todos. Sabe por que eu tenho esse encargo, querido? Eu tenho esse encargo nós temos aqui nessa comunidade de falar a verdade, nada mais do que a Bíblia. Nós não precisamos mais do que a Bíblia. Eu dizia aqui pela manhã, nós poderíamos trazer palavras motivacionais, que faria você voltar na quarta, que faria você voltar no domingo, palavras motivacionais que fariam você vir cultuar até numa segunda-feira, palavras motivacionais que fariam você permanecer no domingo, na quarta, no sábado, na segunda.
mas que fariam você permanecer quando Cristo voltasse. E o meu encargo não é que você permaneça todos os dias aqui. O meu encargo é que você permaneça na sua fé, crendo em Cristo, para que naquele dia, quando Ele voltar, nós sejamos arrebatados como igreja do Senhor. Essa é a minha responsabilidade, mas quando eu compartilho com você, você começa a entender a sua. Sabe qual é a sua? Que não vai dar para naquele dia dizer para Ele: Senhor, mas por que eu fiquei? Eu não sabia. Aí Ele vai dizer: não aqui. Não ouvindo o que você ouvia, né? Então nós precisamos compreender, não é nada nosso, é Bíblia, não é uma verdade que nós detemos, não, é a palavra de Deus, a palavra de Deus que é poderosa, né? Então, olha ali o que ele está, então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça. Sabe o que significa perecer? Morrer. Perecer, morrer. Então o que ele está dizendo? Para que não morra. Só que a gente traz para a vertente de não sofra, e não é isso. Não perecer é não morrer. Aquele que crê não morra, mas tem a vida eterna. Não sofrer é por tua conta. E aí quando começa a sofrer, você começa a duvidar da Bíblia. Só que ela não diz que não é sofrer, ela diz que você não vai morrer, porque tem vida eterna. Se crê em Jesus, tem vida eterna. Romanos 3:25, né? O Novo Testamento apresenta a morte de Cristo apaziguando a ira de Deus. A quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, e verso 1 e 2. Ao João, aqui o discípulo do amor: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aleluia, nós nos incluímos nisso. Pecado de todo mundo, Cristo é a propiciação. Quinto, a morte de Cristo julgou a natureza pecaminosa. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa que se nós estabelecemos como verdade no nosso coração, muda a nossa vida. A morte de Cristo, substituição, substituto pelo pecado. A morte de Cristo produziu redenção. Aleluia. A morte de Cristo produziu reconciliação. A morte de Cristo produziu expiação. A morte de Cristo subjugou a nossa natureza pecaminosa. Olha que benefício esse. Não sei se você consegue entender isso. A morte de Cristo não aniquilou a nossa natureza humana, a natureza pecaminosa. Às vezes a gente pensa, né? Não, o velho eu morreu. Não, o velho eu está ali todo dia esperando para ressuscitar. Nem é ressuscitar, é só para se fortalecer. Porque a velha natureza não foi aniquilada, mas ela foi subjugada em Cristo. O que significa isso? Significa que ela ainda existe, mas ela já não tem mais poder. Ela ainda existe, mas ela não está mais em atividade. Ela ainda existe, mas não está operante. Ela ainda existe, mas não é ela que está no poder. Então a morte de Cristo gerou isso. Romanos capítulo 6, versos 1 a 11. Vamos ler lá, irmão. Gostaria que você acompanhasse comigo. Romanos capítulo 6, versos 1 a 11. Aleluia, glória a Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, 1 ao 11. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Deixa eu
abrir um parênteses aqui. Sabe, querido, eu venho falando isso há alguns dias e é só para a gente reforçar, para a gente entender. Fala acerca de verdades que vão nos fazer corresponder com Cristo como um verdadeiro cristão. O que eu disse no início, se nós saíssemos perguntando, você conhece a Cristo? Muitos diriam, conheço. E sabe uma pergunta que nós poderíamos agregar a isso? Você sair e perguntando assim, você é salvo? Você é salvo? Você é salvo? Sabe o que muitos diriam? Sim, eu sou salvo. Se nós fôssemos mais ousados e perguntaríamos, mas por que você é salvo? Alguns diriam assim, porque um dia eu ouvi a palavra, e depois de ouvir a palavra, alguém fez um apelo, e eu no momento daquele apelo ergui a minha mão, e me disseram que ao erguer a minha mão, e dizer algo de forma até abusiva, né? Aceite Jesus na sua vida. Quem somos nós para aceitar Jesus? Quem somos nós para não aceitar? Quem somos nós para estar nessa condição de aceito ou não aceito, né? A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele que nos escolheu com um propósito de irmos e dar frutos, e esses frutos permaneçam. Mas alguém pode dizer, mas um dia alguém me disse que se eu erguesse a minha mão eu seria salvo. Que se eu aceitasse Jesus na minha vida eu seria salvo. Sabe, aí nós estabelecemos uma ideia de salvação sobre isso. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando acerca da graça, acerca do pecado, e aí ele traz o paralelo do batismo, de ser sepultado com Cristo. Você lembra no dia de Pentecostes? Estavam todos reunidos numa casa, de repente veio um som como um vento veemente, e encheu toda aquela casa, e viram-se línguas partidas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. E de repente há uma multidão do lado de fora do cenáculo, e eles começam a falar na língua materna de muitos, e muitos começam a entender, mas como assim? Galileus, são galileus, aleluia, glória a Deus. Como assim não são esses galileus? Como é que nós estamos entendendo na nossa língua materna? Já sei, estão bêbados, encheram a cara, e de repente Pedro toma a frente e diz, gente, aqui ninguém bebeu, aqui ninguém se embriagou, o que vocês estão vendo acontecer aqui é o cumprimento da palavra, é o cumprimento da profecia, assim como fora predito pelo profeta Joel, capítulo 2 e verso 28, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É isso que vocês estão vendo. Aí sabe o que acontece? Pedro começa a falar de Jesus para aquele povo, e eles vão ouvindo, até que um momento eles dizem assim, e o que fazer então? E aí Pedro não diz, levanta a tua mão e aceita Jesus. Pedro diz, agora o que fazer? Arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos vossos pecados em Cristo Jesus, e para receber o dom do Espírito. Atos capítulo 16, Paulo e Silas na prisão, estão presos, lembra? Paulo expulsa o demônio, o espírito de adivinhação de uma mulher vai parar na cadeia, está lá preso, e lá eles estão sendo açoitados, feridos, mas a minha Bíblia diz, à meia-noite, veio um terremoto naquele lugar, e quebrou a cadeia de todos, e quebrou a corrente de todos, e todos foram libertos. E havia ali um carcereiro, que era responsável por manter aqueles homens presos. E quando o carcereiro acorda e vê que todos estavam libertos, que a cadeia de todos estavam quebradas, que as correntes de todos estavam livres, o carcereiro passa a mão na espada para se matar, para acabar com a sua vida. Mas quando ele vai fazer isso, os discípulos, os apóstolos, os mensageiros que estão ali vão dizer, não te faça mal nenhum, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu, estamos todos nesse lugar. Aí o carcereiro faz uma pergunta, e ele diz assim, então o que fazer? Atos 2, o que fazer? Hoje as pessoas falam o que fazer, a gente diz, levanta a mão. O que fazer? Aí Atos 16 ele diz o que fazer, e aí eles dizem, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua. Quem já ouviu esse versículo? Quem aqui já falou para os outros esse versículo no momento difícil? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E às vezes a gente olha e diz, e por que esse versículo não se cumpriu? Porque ele tem ali, ó, ponto a ponto, e ele começa pelo crer. A gente quer ver a salvação sem andar como quem crê.
A gente quer ver a nossa família salva, mas não anda como quem crê em Jesus. E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí sabe o que a minha Bíblia diz? Que nesse momento o carcereiro passou e começou a limpar as feridas de Paulo e Silas. E nesse momento ele reuniu a família para ouvir acerca da palavra. E a minha Bíblia diz que na mesma hora da noite, o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. Hoje, alguém levanta a mão e diz assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Na outra semana se diz assim para ela: vamos se batizar. Ela diz assim: ainda não estou pronta. Sabe o que ela está dizendo? Eu não tenho um compromisso. Eu não quero um compromisso. Eu quero uma salvação barata, que alguém me disse: levantou a mão, está salvo. Mas a minha Bíblia não diz isso. Ah, mas Romanos diz: se confessares com a boca e crer para a salvação no coração. Mas está lá, nós estamos vendo Atos 2 que Pedro fala: levanta a mão. O que Paulo e Silas dizem: levanta a mão. Não, você crê, crê. Lembra do eunuco com Filipe? Está ouvindo a palavra. Como ouvirá se não há quem pregue? Glória a Deus já há. Glória a Deus. Sábado vamos sair no bairro a anunciar, pregar e falar. E aí tá, e de repente eles estão passando e tem um rio. E o eunuco diz assim: o que me impede de ser batizado? E Filipe vai dizer: crê que Jesus é Filho de Deus? E ele diz: eu creio. Ele diz: então nada te impede. O que isso está dizendo? É uma expressão da nossa fé. Eu já disse aqui esses dias qual é a mulher que ficaria vivendo com um marido que ela dissesse assim: eu quero me casar, eu quero que a igreja saiba que o nosso amor é verdadeiro, é público, eu quero que ela saiba que todos saibam que eu sou sua e você é minha. E ele dissesse assim: não, vamos vivendo assim, para quê? Ninguém precisa saber. Você ficaria confortável? Não, nem Jesus. Quando a gente está dizendo: não, vamos assim, ó, levantei minha mão. Sabe qual é o problema de levantar a mão? É que naquele dia, quando eu voltar, eu posso ficar aqui de mão levantada dizendo: Jesus, você me esqueceu. Jesus e eu. Por isso, irmão, eu não quero carregar nas minhas costas esse peso, essa culpa, né? Uma vida com Jesus, um compromisso com Jesus é manifestado ali no momento de descer as águas do batismo. O velho eu é sepultado, a nova, e é o que Paulo está dizendo. Vamos voltar para o texto 5, porque Romanos 6,5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Às vezes a gente fala: eu morri com Cristo, mas tem dificuldade de viver com ele. Para quem morreu com Cristo, né? O batismo, qual é a dinâmica? Sepulta a velha criatura, é um símbolo. Assim como Cristo foi sepultado, o velho Luís está sendo sepultado com Cristo. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, agora nós ressuscitamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Para quê? Uma nova criatura para continuar vivendo como velho eu? Não, uma nova criatura, a imagem do que ele disse, da ressurreição de Cristo. 9, sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Será que hoje é essa concepção que a gente tem? Eu estou morto para o pecado. Porque é isso que a morte de Cristo faz: subjuga o velho eu. Não aniquilou, mas enfraqueceu. Está lá. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente, quando se converteu, essa ação de Jesus subjugou o velho eu, só que todo dia a gente alimenta o velho eu. Parece que é a gente que dá energético para ele voltar. Não, a gente vai alimentar a nova criatura, o novo eu, o espírito, alimentar para viver a vontade de Deus.
Paulo diz que a nossa união com Cristo pelo batismo envolve nossa participação em sua morte, de modo que estamos mortos para o pecado. Então a crucificação do cristão com Cristo significa uma separação do domínio do pecado. Você consegue entender isso, querido? Existe uma diferença entre haver a ação do pecado e haver o domínio do pecado. Sem Cristo nós vivíamos debaixo do domínio do pecado. A gente sentia constrangimento em pecar? Não. Era normal, a gente sentia, às vezes a gente sofria, porque o pecado faz até quem não é crente sofrer, né? Muita gente sofre cometendo erro, mas nós estávamos debaixo do domínio. Então há uma diferença da presença e do domínio. Hoje ainda vivemos na presença do pecado, sim, mas já não mais debaixo do domínio. E deixa eu te dizer, vai chegar um dia que nem a presença do pecado haverá mais. Naquele dia, diante de Cristo, seremos perfeitos como Ele é, a imagem dEle, aleluia. Então a palavra destruir, do grego katargeu, não significa aniquilar, mas significa sim tornar ineficaz, tornar inoperante, tornar inativo. E por último, queridos, para nós orarmos, a morte de Cristo oferece a base para a purificação do pecado do crente. O sangue, a morte de Cristo, é a base da nossa purificação cotidiana do pecado. 1 Coríntios capítulo 5 e verso 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus ainda diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, há um lugar, que lugar é esse? Em Cristo. Essa é a base da nossa purificação cotidiana. João escreve, capítulo 1 e verso 7. João 1, 7. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica de alguns pecados, não, de todo pecado, de todo pecado. Sabe, com essas palavras torna evidente o sacrifício do nosso Senhor, né, de purificação, é constante na vida do cristão, todo dia sendo purificado, né? Volto a dizer, quem falar que não peca, já pecou. Talvez nessa uma hora aqui falando eu possa ter pecado, certamente pequei, mas há uma graça, um favor para aquele que reconhece que peca e diz: eu preciso dessa purificação, eu preciso dessa mudança. Então a morte de Cristo gerou substituição, a morte de Cristo gerou redenção, a morte de Cristo gerou reconciliação, a morte de Cristo nos subjugou a natureza pecaminosa. A morte de Cristo oferece o que? Uma base para a purificação diária da vida cristã. Que nós possamos fazer dessas verdades as verdades que vão queimar no nosso coração. Talvez estavam um pouco esquecidas, um pouco lá guardadas, empoeiradas, mas hoje a gente trouxe à tona de volta e precisamos nunca esquecer disso. Talvez o que você responderia quando